Olá, pessoal. Eu sou Sintra. Fui convidado por Meg para participar desse projeto sobre narrativas indígenas e queria me registrar aqui como um caboclo pernambucano. Tenho pensado muito, a gente tem se colocado, né, numa situação, em situações em que a gente tem o tempo inteiro que se questionar, ou se perguntar, ou pensar acerca da própria identidade. Isso tem se refletido também nos trabalhos que eu tenho feito. E pensar o mundo indígena e as pessoas indígenas para além desses estereótipos, né, do indígena simplesmente na aldeia, ou do indígena no meio dos matos, ou do indígena com apito, né, ou do indígena com qualquer coisa na cabeça, e etc. e tal, e começar a pensar a presença indígena em sua diversidade, né? A presença dos caboclos, a presença da diversidade multiétnica de todos os povos do Brasil, desde os povos que estão nas aldeias, mas no interior dos estados, dos povos que estão no litoral, como alguns povos na Paraíba, mas também os povos lá da Amazônia, no Xingu, ou até mesmo toda aquela cultura que existe ali no Pará, como, enfim, aparelhagem, etc. e tal, e a gente percebe que há toda uma cultura diversa, multifacetada, que pode ser difundida, que pode ser aproveitada para o ensino, para a educação, para a transmissão de saberes tradicionais. E como uma pessoa que vem do Maracatu, nação, uma cultura muito presente no estado de Pernambuco, uma cultura que nós herdamos dos primeiros habitantes dessa terra, nós não temos dúvida alguma, né? E quando esses primeiros habitantes da terra, né, receberam esses povos vindos de África, eles criaram, né, todo um estilo, todo um modo de vida que pudesse pôr à frente o coletivo, pôr o coletivo à frente do individual. E por que é uma característica forte do indigenato, né, pôr à frente o coletivo do individual? Primeiramente, porque participamos do mesmo processo e, inclusive, em certos aspectos, com muito mais sofrimento, mas nós passamos pelos mesmos processos de colonização que os povos negros passaram, né? Então, houve muito silenciamento, houve muita destruição, houve muita morte e um genocídio mesmo, né? Milhões e milhões de indígenas foram mortos dentro do processo que se chamou, né, de desenvolvimento. Então, enquanto o país se desenvolvia, né, esses povos eram esmagados, eram destruídos. Quando não eram destruídos, eram perseguidos, né, até subverterem a sua própria identidade em nome, né, de um determinado padrão de vida, né, que fosse consolidado ali, que estivesse sendo consolidado, né, por aquele que coloniza. E até mesmo, e eu faço dessa minha narrativa um convite, né, um convite à consciência de quem está ouvindo, de se perceber num território, se perceber num lugar, se perceber num conjunto de relações sociais, né, para a gente destruir de uma vez por todas, eu falo isso categoricamente, né, com veemência, destruir a noção de identidade. Né? A noção de identidade, tal como ela foi pensada tanto pela antropologia, tanto pela sociologia, ela é uma ideia que ou vai exotizar você, vai te transformar em alguma coisa exótica, né? Ou vai fazer você sumir em alguma coisa, seja lá o que for. Né? Então, é muito importante entender que ser indígena é, antes de tudo, se pôr, né, numa disposição de espírito que enfrente, né, essa ideia de que a gente precisa simplesmente se adequar a alguma coisa, né, para ser o que a gente é, quando, na verdade, tudo aquilo que faz com que a nossa diversidade seja fecunda é justamente o que nos faz nativos, né, o que nos faz da Terra, porque a Terra ela é múltipla. Né? A terra que existe aqui em Pernambuco não é a mesma terra que existe no Amazonas. A terra que existe no Amazonas não é a mesma terra que existe no Maranhão. A terra que existe no Rio Grande do Sul, puxa vida, eu já pude ir para o Rio Grande do Sul, muito diferente, né? A terra de lá. E
se a Terra é diferente, a relação com a Terra vai ser diferente. E nessa relação diferente com a Terra, nós criamos um mundo muito bonito, né? Os povos indígenas do Brasil, os povos indígenas do mundo inteiro, né, eles conseguiram, pelo menos historicamente, na medida da minha força e da minha luta, eu vou sempre passar à frente isso, que apesar de terem sofrido a maior parte dos genocídios que aconteceram, principalmente nas Américas, os povos indígenas, eles conseguiram provar que é possível, né, se relacionar entre si, sendo diferente, né, mas observando sempre a relação com a natureza, a relação com a própria ideia de humanidade, né. Eu acho que quem guarda uma boa ideia para a humanidade ainda são os povos indígenas em sua diversidade, e, claro, uma proteção. Eu busco sempre, na minha religiosidade, na minha espiritualidade, e, sobretudo, o que para mim é mais importante do que tudo, na cultura, você vê que um jovem, você vê que uma criança, você vê que uma pessoa que acabou de nascer, né, vai ter o direito a receber gratuitamente, né, a memória, o espaço para a memória. Eu não estou falando de memória aqui simplesmente como uma coisa que passou, mas memória como uma coisa presente, né? Você ser uma memória, você ser a testemunha de algo que acontece, né? Mas é claro que ser indígena está atravessado de diversos afetos e de diversos desafios, né? Nós temos tradições seculares que podem nos ensinar bastante, e que estão aí acessíveis na medida do possível e que resistem a muita coisa, mas que sempre tem como fundamento o acolhimento e uma espécie de proteção afetiva, né, do ser humano, em todas as suas potências, né, na sua potência artística, mas na sua potência também científica. Indígenas estão em toda parte. É claro que a gente precisa muito mais do que ocupar esses espaços que outrora nos foram negados. Eu sei que no coração de cada um bate uma necessidade muito grande de participar. Esses povos, eles querem participar, eles querem mostrar o lado deles, as perspectivas deles, né? Cada um à sua maneira. Então, há uma força que leva o coração das pessoas, né, a desejar mesmo estar nesses espaços. E o que a gente não pode é fazer com que isso não seja uma caminhada para trás, né? A gente precisa, de fato, ocupar esses espaços na medida do possível para transformá-los, né, profundamente. E isso reivindica, de certa maneira, romper com muitas coisas. E aí que mora a principal dificuldade. E o jogo de cintura, de saber ouvir muito, é preciso ouvir muito, né? Aprender, se proteger também do Estado e das circunstâncias, e garantir, cada um, né, desses povos, garantir, por qualquer meio possível, garantir a autonomia da sua própria definição, né? Então, eu sou um caboclo pernambucano, né? Eu sou da Jurema Sagrada, né? Eu sou do Ilê Axé, eu sou chucuru, eu sou, né? Então, agora não bota esse corte para não achar que eu sou tudo isso, mas estou dizendo assim, sentir, né, autonomamente, a partir de uma organização social autônoma também, né, a sua própria definição, né? Não esperar pelo Estado, não esperar. Inclusive, eu acho que pouco a pouco, né, a Wapixana, eu tenho a esperança que ela venha consolidar esse discurso com um pouco mais de firmeza, para que povos de todas as regiões do país, eles tenham o direito de, pelo menos, se declarar, né? Sem ter que precisar de um antropólogo. Isso não isso é uma coisa que na minha cabeça não faz muito sentido, né? Mas todas as lutas são válidas. A gente sabe que
toda forma que a gente se organizar deve, né, por questão histórica, privilegiar aqueles que mais precisam, aqueles que têm mais gente com fome, aqueles que têm mais gente precisando, aqueles que estão mais afastados, principalmente da tecnologia. A gente precisa arrumar um jeito de fazer com que a tecnologia funcione a serviço, né, da proteção desses povos, o que é um desafio muito grande. E não dá para se pensar a si mesmo, né, fora disso tudo. Eu não consigo me pensar indígena sem me pensar na luta. E a primeira luta é essa, é a de se narrar, de contar a própria história. Eu venho de uma família que tem uma origem agrestina, vem do Agreste do estado, nossa família vem de Sairé, né, e eu tive, né, infelizmente, que acompanhar a morte da última rezadeira da nossa família, a última pessoa que, de fato, antes de mim, né, tinha uma ligação muito forte com a Jurema Sagrada, que era a nossa avó Deda. E minha avó Deda, minha bisavó Deda, né, nomeou o meu avô de Ubirajara por causa da Jurema Sagrada. Né? E o meu bisavô, chamado Penaforte, Antônio Penaforte, ele também tinha toda uma relação já de família hereditária, com essa tradição que é muito comum aqui no estado de Pernambuco, mas também na Paraíba. É um culto muito comum no Nordeste, e nada mais é do que o encontro, né, de narrativas diaspóricas, de povos indígenas, pessoas indígenas, né, alguns aldeados e alguns não aldeados. E existem famílias tradicionais, mais de um século, 2 séculos, é imemorial nesse sentido, né? Você não tem um resgate de uma memória certa, porque é sempre é sempre um novo nascimento, né? Aquilo se perde e aquilo nasce novamente, porque é uma cultura muito oral, não é uma cultura muito material. As pessoas acham que falam catimbó, né, macumba, coisa e tal, e veem muita materialidade ali daquela coisa, mas existe toda uma tradição oral, que você pode ter tudo, você pode ter os tambores, você pode ter a fumaça, você pode, mas se você não tem a tradição oral, parece que falta ali alguma coisa, né? Nada vem do nada, tudo se origina de alguma coisa. E, claro, Dom Helder Câmara, minha família trabalhou para Dom Helder Câmara, parte da minha família, meu tio, minha tia, e eu convivia com os meus primos na casa de Frei Francisco, pude ter o privilégio, e o Dom Helder era um grande homem, né, ele criou um projeto incrível num bairro periférico, isso também influenciou muito o meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo em, em, em regiões periféricas, enfim, regiões em que há, de fato, né, ausência ou presença nenhuma de qualquer lugar ali que possa acolher, dar força, organizar, ou às vezes a necessidade até mesmo de organização. Né? E a Casa de Frei Francisco era incrível porque a gente recebia ali inúmeros grupos de diversos lugares do estado, povos indígenas de todos os lugares, e Dom Helder, ele tinha, de fato, um apreço muito grande por esses povos, e ali junto, claro, com minha bisa, que eu pude, ainda em vida, né, receber as bênçãos dela, mas também com a tradição Jejnagô, né, que faz a minha identidade, que me faz, enquanto pessoa indígena, né? A gente sabe que a cultura Jejnagô de Pernambuco foi responsável pelos primeiros aquilombamentos que aconteceram no estado, né? Então esses povos, eles foram recebidos pelos indígenas aqui e criaram diversos modos de organização social, entre eles, né, o maracatu. Não só o maracatu, tem a afoxé também, né? E tem outras tradições, de ioió, enfim, dependendo de onde vinha aquele grupo, se fazia ali, né, aquele ajuste, aquela organização. E aqui em Pernambuco isso se deu efetivamente através de grupos como os Maracatus Nação, sobretudo os Maracatus Nação, que são os grupos mais seculares, né? Mas a gente deve sempre lembrar, quando a gente estiver pensando essa coisa de se narrar, de se pensar, da identidade, né? Que a cultura é uma coisa tão incrível, e tão diferente de todos os modos de organizações humanas, a política, etc. Então, o modo da cultura se organizar é tão incrível que é muito possível se fazer esse resgate cultural, né,
a partir da criação de novos grupos, a partir do o próprio convite da juventude a se relacionar, a se conectar, né, com isso, e eu creio que se esse movimento, se a gente pega o gatilho desse movimento, a gente cria uma coisa no Brasil que seria equivalente assim à Primavera Árabe, no que se refere ao direito dos povos indígenas, né? Mas é óbvio que a gente ainda tem muita luta pela frente, defender a autodeclaração é muito importante, defender a autodeclaração, não dá mais para, depois de tudo o que a gente passou, a gente permitir que o Estado defina o que nós somos. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser delicado, mas mal entendidos à parte, é muito importante que os povos tenham essa autonomia, né? Eu sei que a primeira coisa que a gente pensa é em disputar políticas públicas, mas eu não estou falando só de políticas públicas, né? É questão mesmo de aldear os espaços, trazer discussões em espaços que é importante, né? Eu estou acompanhando diversas lutas no meu estado e em outros estados, de comunidades indígenas que começaram processos agora, né, alguns de retomada, né, esse é um conceito novo que se usa, mas outros que têm território, né, mas que estão ali numa luta muito grande para garantir que a sua arte seja considerada como um segmento da cultura, para garantir que o seu pensamento seja consolidado, né, autonomamente, né, e garantir que haja cada vez menos intervenção da parte de quem, nesse processo todo, né, só diminuiu a potência desses povos. É preciso muito que a gente pense os povos indígenas a partir da sua potência também, a partir de como o agir de uma pessoa indígena no mundo, seja onde ele estiver, ou ela estiver, ou ele estiver, enfim, independente de gênero, né? A presença indígena no mundo, ela é muito importante para a conservação da natureza, e eu diria, né, eu não tenho muita dúvida disso, nenhuma dúvida, que é talvez o modo de existência que esteja mais preparado a enfrentar os desafios que o planeta, né, não só fisicamente, geograficamente, mas nós, enquanto seres humanos, vivendo e dividindo, né, essa entidade da natureza que é o planeta Terra. Então, eu acho que não há um modo de vida mais apropriado para esses desafios do que o modo de vida indígena. O que eu tenho a esperar, né, como indígena, é que cada vez mais a gente possa respeitar a diversidade. Isso é muito importante, isso só vai nos fortalecer, né, e cobrar, na medida do possível, mais espaço, e isso envolve uma luta, né, que ora vai buscar nos proteger do Estado, e ora vai reivindicar um aldeamento do Estado, uma presença de um indígena ali, né, falando não com o intuito simplesmente de representar, né, porque a representação ela é uma coisa muito pequena, né, para a vida e para a experiência de partilha e até mesmo sacrifício, né, que essas lutas desses povos, né, cada um à sua maneira, carrega consigo. É preciso ter consciência de que ser indígena é já nascer lutando, né, desde o princípio. E a tese do indigenato é muito boa, né? Para ser indígena, basta nascer indígena. Você não precisa se vestir de tal maneira ou se pintar de tal maneira, basta nascer indígena. Agora, obviamente, você pode ser chucuru, você pode ser pataxó, você pode ser pancararu, você pode ser pangará, pode ser trucá, né? Existe uma diversidade incrível. Mas para ser indígena, você não precisa nem estar na aldeia, nem estar com cocá na cabeça, nem estar... Né? É, é, envolve, sim, existe um lado da coisa que ligado à biologia, à genética, claro que há, existem povos originários no Brasil, né? Mas a gente tem que entender o Brasil
de uma maneira muito ampla e como tudo isso pode se encontrar de uma maneira muito interessante, ao invés de cair nas mãos daqueles que só querem se aproveitar das situações, né? É bem complicado, é delicado também, mas a ideia é que a gente lute cada vez mais para que as anciãs e os anciãos tenham espaço, mas não só as anciãs e os anciãos, a juventude também. Então, a velha guarda dos povos originários junto com os jovens, mas proteger as crianças e não esquecer daqueles indígenas. Eles são talvez os que mais sofrem, né? Os indígenas que estão espalhados pelas periferias do Brasil, né? Saíram de suas aldeias, ou foram expulsos, passaram por processos violentíssimos. Existem casos da década de 50 para a década de 80 de pessoas sendo expulsas assim, sem escrúpulo nenhum, né? E essas pessoas, elas foram para qualquer buraco que elas conseguiram se enfiar na cidade para se proteger, né? Então, quantos chucuru, né, antes da época da retomada, quantos chucurus não foram expulsos de suas terras, não foram ameaçados a ponto de não poder mais pisar nas próprias terras, ter medo ou ter esse receio, e dentro do processo de retomada puderam ter esse lugar, puderam voltar, né? Então, quanto de história dessa a gente não pode encontrar periferia fora desse país, não é tão cheio de problemas, mas tão rico culturalmente ao mesmo tempo, né? Mas o desafio é a gente buscar a força, as potências desse discurso e cada vez mais seguir em frente. Eu tenho seguido em frente com a minha filosofia, com a minha arte, com as minhas vivências, com a minha presença, o meu corpo e a minha mente. E assim eu tenho me desafiado cada dia mais a ser cada dia mais indígena, no sentido assim, tudo que quiser, né, se tornar obstáculo para a minha cultura, para o meu modo de ver o mundo, para a minha maneira de defender as pessoas, para a minha maneira de sentir e viver a natureza e pensar a natureza, tanto a natureza do ponto de vista assim, exterior, né, quanto a natureza em cada um de nós. Então, tudo isso foi um processo muito grande, né? E é um processo materializado, não é simplesmente um método de academia ou de pude estudar, graças a Deus tive o privilégio de me graduar, de fazer pós-graduação, e focando sobretudo em questões ligadas à identidade e à memória, então pude aproveitar, não é, duas fomes, uma fome de conhecimento e a outra fome de cada vez mais chegar mais próximo da diversidade cultural do meu estado, né? Abraçar essas pessoas e pensar essas pessoas, oxigenar essas relações para além de como as questões políticas são postas ou impostas, ou as questões sociais são impostas, enfim, atuar nesses lugares como uma testemunha e uma presença viva, né, da luta, da resistência, da beleza, da profundidade, do alcance do pensamento e da vida. Então é isso. Muito obrigado, Meg, pelo convite. Deixo aqui minha narrativa e convido todos também a contarem a sua história.